Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, como orador inscrito no pequeno expediente da sessão ordinária de hoje, do dia 8 de março de 2012, eu não poderia deixar de começar o meu pronunciamento cumprimentando todas as mulheres de Natal e do Rio Grande do Norte pelo dia de hoje. Hoje comemora-se o Dia Internacional da Mulher. E eu lembro o ditado popular, vereador Frank Capistrano, que diz, dentre tantos outros, mas o especial que diz: por trás de todo grande homem existe uma grande mulher. A participação da mulher, seja na vida pessoal, familiar, seja na vida social, seja na vida profissional, no seu desempenho das suas atividades profissionais, vem, senhor presidente, dignificar ainda mais a convivência com o próximo, por sua delicadeza, por sua forma de pensar, por sua forma de agir, muitas vezes, em alguns casos, até mais racional do que os homens, né, como se costuma dizer, e também do fato das mulheres terem atingido patamares jamais alcançados na história da humanidade. Cumprimento a mulher mais simples da nossa cidade, do nosso estado do Rio Grande do Norte, até a mulher de maior ascensão social, econômica, política do nosso estado, da nossa cidade, do nosso país. Sem nenhum tipo de diferenciação entre elas, pois todas têm a sua relevância e merecem o nosso respeito e as nossas mais sinceras homenagens no dia de hoje. E digo isso, senhor presidente, porque no exercício da minha atividade parlamentar, tive também a preocupação de buscar e de sair em defesa dos direitos das mulheres. Como, aliás, é o que tem pautado o meu mandato nesta Casa Legislativa. Os meus projetos apresentados, e muitos já transformados em leis municipais em pleno vigor, vereador Osório Jacome. Mais de 37 projetos que apresentei em 3 anos. Mais de 37 já são leis municipais em pleno vigor. Leis estas que defendem as mulheres, os consumidores, os idosos, os trabalhadores, os portadores de necessidades especiais, os deficientes, a criança, o adolescente e tantos outros que precisam, os animais, que é uma bandeira que eu levanto nesta casa, sempre levantei, que é a bandeira em defesa dos direitos dos animais, tendo inclusive 3 leis já aprovadas e em pleno vigor que protege os direitos dos animais e outros segmentos da nossa sociedade. Mas no que diz respeito às mulheres especificamente, senhor presidente, e eu me sinto gratificado no dia de hoje por ter dado esta contribuição, é uma lei em vigor, que está em vigor, uma lei de minha autoria, que garante 10% das vagas destinadas para os empregos na área da construção civil, 10% obrigatoriamente deve ser para as mulheres.
Aí muitos podem se perguntar, vereador Osório Jacome, vereador Frank Capistrano, muitos devem se perguntar, de que adianta ter uma lei que obrigue a contratação das mulheres se não tem o curso da qualificação? Eu tive esta preocupação. Na lei em vigor, vereador Frank Capistrano, ficou estabelecido que seja o poder público, seja a empresa privada, deve necessariamente e obrigatoriamente proporcionar o curso de qualificação profissional para que a mulher possa desempenhar as suas atividades profissionais no ramo da construção civil. Seja como engenheira civil, seja como servente, seja como pedreira, seja como arquiteta, nas mais diversas categorias que compõem a construção civil. Então eu dei esta contribuição às mulheres de Natal, além de outros temas, pronunciamentos, debates, audiências públicas, que participam nesta casa defendendo o direito das mulheres, a quem homenageio e parabenizo pelo Dia Internacional da Mulher, que é comemorado hoje, no dia 8 de março. Senhor presidente, eu também gostaria de fazer um registro e me somar, como já o fiz, na luta do vereador George Câmara, para que o projeto de lei que está em tramitação na Câmara dos Deputados em Brasília, que venha beneficiar aos profissionais da enfermagem em todo o Brasil, subscrevi o requerimento do vereador George Câmara, para que juntos possamos, a Câmara Municipal como um todo, possa tomar uma posição em defesa desta importante classe da área da saúde, os profissionais da saúde, que são os enfermeiros e as enfermeiras da nossa cidade e do nosso estado. O ano passado, final do ano passado, estive em Brasília em um evento representando esta Casa Legislativa e passei em frente à Comissão de Justiça e estava tendo um encontro dos enfermeiros e das enfermeiras em torno deste debate. E lá pude observar, senhor presidente, que é uma luta mais do que justa, mas que precisa celeridade, precisa sair do papel, precisa ter vontade política, o projeto precisa ser votado e apreciado pela Câmara dos Deputados e em seguida pelo Senado Federal, para, repito, beneficiar os enfermeiros e as enfermeiras da nossa cidade. Por isto subscrevi, assim como as senhoras e os senhores vereadores, o requerimento do vereador George Câmara. Mas, senhor presidente, neste tempo que me resta, eu gostaria de falar sobre um tema recorrente no exercício do meu mandato, que a cada dia que passa, confesso que me deixa mais preocupado, vereador Osório Jacome. Preocupado por um lado, mas motivado por outro lado, diante de uma luta incansável que tenho no decorrer destes 3 anos, dos 3 anos que exerço o mandato de vereador nesta casa, que é a questão do trânsito na cidade do Natal. O trânsito que atormenta os cidadãos natalenses. Hoje, em determinados pontos da nossa cidade, seja para quem anda de carro, seja para quem anda de transporte coletivo, seja para quem anda de transporte alternativo, o trânsito é absolutamente caótico nos 4 cantos da cidade. E não é só da Zona Norte para a Zona Sul, da Zona Oeste para a Zona Leste, da Zona Leste para a Zona Norte, da Zona Oeste para a Zona Sul, não. Muitas vezes dentro da própria Zona Norte, ou dentro da própria Zona Leste, Zona Oeste, Zona Sul, existe o problema do trânsito, onde as pessoas têm que sair
muitas vezes com 40 minutos de antecedência, 1 hora de antecedência, aquelas pessoas que acordam, que têm que acordar de 3, 4 horas da manhã para poder pegar um transporte coletivo e muitas vezes passam 2, 3 horas dentro de um ônibus, já chega no trabalho com uma certa irritação, o que termina comprometendo a sua produtividade. Ou o pai de família, a mãe de família que tem suas obrigações profissionais, mas que tem que enfrentar o trânsito para deixar o filho na escola, para deixar o filho numa aula de inglês, ou para deixar o filho para praticar alguma atividade esportiva. O fato é, senhor presidente, que sempre tratei deste assunto e demonstrei a minha preocupação. E mais, porque falar é muito fácil. O difícil é apontar a solução. E eu apontei por diversas vezes. E sempre fazem das minhas opiniões e sugestões, vereador George Câmara, ouvido de mercador. Como se eu estivesse falando com as paredes. Como se eu estivesse falando para o além. Mas isto não vai fazer com que eu desista dessa luta. Vou dar um exemplo a Vossa Excelência, até para encerrar diante do tempo que me resta. O Rio de Janeiro, a cidade de São Paulo, Curitiba e outras cidades adotaram uma técnica que não resolveu o problema, mas diminuiu consideravelmente o trânsito nestas capitais. E eu não consigo entender o porquê da minha solicitação não ser atendida por parte da Secretaria de Mobilidade Urbana. Porque é uma sugestão óbvia. É uma sugestão óbvia, vereadora Sargento Regina, que é a inversão. A inversão, se eu estiver errado, me corrija, vereador Osório Jacome, vereador Franco Capistrano, vereadora Sargento Regina. A inversão da Salgado Filho e da Romualdo Galvão, no período de 6 horas da manhã até as 9 e de 17 horas até as 19 horas. A Salgado Filho só passará a ter o trânsito apenas vindo em direção ao centro, e a Romualdo Galvão apenas indo em direção à cidade satélite e à Candelária. Qual é a dificuldade que existe em implantar, em implementar um projeto deste? Será que é somente porque a ideia não partiu da prefeitura e partiu de um vereador desta casa e teve o apoio de outros vereadores desta casa? Será que é por isto? Confesso que chego a pensar que é por isto. Porque se deu certo em São Paulo, se deu certo no Rio de Janeiro, se deu certo em Curitiba, se deu certo em tantas outras cidades, por quê não vai dar certo aqui em Natal? E ainda teríamos a Romualdo Galvão como uma alternativa, né, de mão dupla, como já é, para que o trânsito possa fluir com uma maior rapidez. Outra solução, vereador Franco Capistrano, seria a implementação da famosa onda verde. Por que não se faz isto no município de Natal para diminuir o trânsito da nossa cidade, diante de tantas outras alternativas? O sinal, a onda verde, é algo óbvio, não precisa ser técnico, não precisa ser vereador, não precisa ser de primeiro grau, segundo grau, ensino médio, não precisa, para saber o que é o óbvio não se explica. O óbvio não se explica. É preciso ter vontade política de fazer acontecer. Ora, se existe uma secretaria no município de Natal responsável exclusivamente pelo trânsito de Natal, o que é que essa secretaria está fazendo, se não, o que esta secretaria deveria fazer, se não buscar soluções para o trânsito da nossa cidade? Diante desta omissão estatal, vereador Osório Jacome, agendei uma audiência pública nesta casa para tratar do tema trânsito no município de Natal. Vou convidar, além das senhoras e dos senhores vereadores, evidentemente,
Além das autoridades municipais, das autoridades estaduais, estou fazendo enviando convites para autoridades, além de parcerias também com a Universidade Federal, que eu sempre defendi, parceria do poder público com a Universidade Federal, com a Universidade Estadual e com as universidades particulares, porque lá é que estão os talentos anônimos, vereador Osório Jacob. As ideias das salas das universidades ficam restritas às salas das universidades, porque muitos não conhecem um vereador, não conhecem um deputado, não têm oportunidade de expressar as suas ideias, mas que tenho uma certeza, até porque já recebi várias ideias e sugestões de pessoas anônimas que muito têm a contribuir com a nossa cidade. Mas o fato é que, além de todos os cidadãos, as entidades representativas, as universidades da nossa cidade e do nosso estado, estou buscando também, a título de contribuição, porque a minha premissa é sempre valorizar o profissional da nossa cidade, o profissional do nosso estado. Mas é inegável que os outros estados também têm pessoas que podem vir aqui emitir a sua opinião sobre determinado tema, no caso, o trânsito, para que nós possamos, a Câmara Municipal de Natal, possa cumprir o seu papel e exigir, a palavra é exigir, do Poder Executivo Municipal, exigir a implementação dessas ideias e dessas propostas que venham a melhorar o trânsito da nossa cidade. No horário de liderança, senhor presidente, vou tratar de outros assuntos, pois sei que o meu tempo acabou, no pequeno expediente, mas gostaria apenas de adiantar. Além desta audiência pública sobre o trânsito na cidade do Natal, tenho outras 2 audiências públicas já marcadas e agendadas, onde vamos tratar de 2 temas de extrema importância para a nossa cidade. Vereador Frank Capistrano, gostaria que Vossa Excelência, como presidente da Comissão de Saúde, pudesse desde já ter conhecimento de uma destas audiências públicas, que será sobre os portadores da síndrome de Down no município de Natal. Será objeto de uma audiência pública de minha autoria, que muito me deixaria orgulhoso e satisfeito se pudesse contar com a presença de Vossa Excelência, da vereadora Sargento Regina, do vereador Osório Jacob, como dos demais colegas. Pois é um tema que precisa ser debatido nesta casa, para que juntos possamos fazer com que os programas atuais sejam efetivamente desenvolvidos e implementados como devem ser e não são, e também colhermos novas ideias para proteger, garantir uma qualidade de vida digna para aqueles portadores da síndrome de Down. É com prazer que concedo uma parte ao ilustre vereador Frank Capistrano, presidente da Comissão de Saúde desta casa. É importante, eu quero parabenizar o vereador por esta iniciativa, e a Comissão de Saúde certamente estará presente e buscar saber quais as políticas públicas no município do Natal voltadas para a questão dos portadores de síndrome de Down. Como o governo municipal, estadual ou mesmo federal está se comportando dentro de suas políticas públicas. E aí também sugeria o vereador Ney Lopes Júnior, que é o autor da proposição desta audiência, e certamente ele o fará, ou já o fez, convidar, por exemplo, a Associação de Pais e Amigos Excepcionais para participar, certamente. Convidar também os que fazem a clínica pedagógica professor Heitor Carrilho, fundada pelo grande médico e renomado médico psiquiatra que fez escola no Rio Grande do Norte e no Brasil, o professor Severino Lopes. Convidar também os portadores de deficiências as mais diversas, para que a gente aqui próximo possamos refletir sobre esta questão, que é a questão das políticas públicas voltadas para os portadores de síndrome de Down.
Não só a questão da política pública, como também a humanização do atendimento a estas pessoas, que o conceito mais moderno diz que não são realmente doentes, mas são pessoas capazes, que podem desenvolver trabalho, que têm capacidade laborativa, ocupacional para o trabalho, que podem produzir e que podem fazer com que também a nossa sociedade possa crescer econômica e socialmente. Nunca pensar em pessoas alijadas da sociedade, fora da sociedade. Então, está de parabéns, estaremos aí juntos, fazendo esta audiência pública e convocando as pessoas para participar, principalmente agora, vereador, quando nós estamos no momento da campanha da fraternidade, que está preocupada com a questão da fraternidade e a saúde pública, e o lema que a saúde se difunda sobre a terra, e também com a questão da humanização no atendimento à saúde. Parabéns pelo evento que acontecerá, a audiência solicitada por Vossa Excelência. Estaremos presentes e vamos buscar novos caminhos e novos horizontes para os portadores da síndrome de Down. Obrigado. Agradeço a importante intervenção de Vossa Excelência. Já concluindo, já ultrapassei 5 minutos, senhor presidente. Não vou mais explicar a próxima audiência pública. Gostaria apenas de comunicar o tema da terceira audiência pública que promoverei no final do mês nesta casa, que é a audiência pública que também merece toda a nossa atenção e a atenção da sociedade natalense, vereadora Sargento Regina, que é sobre o projeto do Poder Executivo Municipal que visa a reestruturação do transporte público coletivo no município de Natal. Esse projeto está na Comissão de Justiça, Legislação, Justiça e Redação Final, da qual sou o presidente. Não vou dar o parecer de forma assodada, de forma a toque de caixa, não usarei deste instrumento, porque é um projeto que merece, assim como tantos outros, uma especial atenção desta casa e, sobretudo, a realização de debates, ouvindo todos os interessados neste tema, que é o transporte público coletivo no município de Natal. Repito, está na Comissão de Justiça e antes do parecer sobre sua legalidade, constitucionalidade e regimentalidade, já marquei, já agendei uma audiência pública onde convocarei as entidades representativas, as senhoras e os senhores vereadores e toda a sociedade de uma forma geral para que nós possamos construir um sistema de transporte coletivo que venha efetivamente atender às necessidades dos cidadãos natalenses. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Ney Lopes Júnior, não podendo apartear Vossa Excelência por razão óbvia, eu quero parabenizá-lo pelo seu brilhante pronunciamento e não somente pelos pronunciamentos importantes que Vossa Excelência tem feito nesta Câmara, mas pelo seu trabalho profícuo no decorrer desses 3 anos que Vossa Excelência tem dedicado o seu mandato ao povo de Natal.